Eles dispararam o sinalizador porque estavam morrendo. 8 SEALs de elite presos em uma zona de morte sem saída. A munição acabando, os feridos sangrando na lama da selva. O último recurso deles explodiu em fogo laranja no céu noturno, implorando por anjos que não chegavam rápido o suficiente. Mas alguém já estava observando. Alguém que eles haviam descartado como peso morto. Apenas mais um burocrata enviado para observar operadores de verdade, fazendo o trabalho de verdade. E nos próximos 60 segundos, 5 disparos impossíveis reescreveriam tudo o que pensavam saber sobre quem era a pessoa mais perigosa naquela selva. Antes de mostrar o que aconteceu naquela clareira, certifique-se de se inscrever e deixar um comentário dizendo de onde no mundo você está assistindo. Agora vamos direto ao ponto. O casco de borracha do Zodiac sussurrava contra a água negra enquanto o tenente Cade Monroe os guiava pela boca estreita da enseada. A noite filipina pendia densa e pesada ao redor, o ar salgado misturando-se ao aroma verde da selva que se aglomerava na costa como uma muralha viva. Monroe mantinha o perfil baixo, uma mão calejada firme no leme, os olhos varrendo a linha onde a espuma branca encontrava a pedra escura. Ele não confiava no silêncio. O Pacífico podia rugir quando quisesse. Naquela noite estava prendendo a respiração e isso significava que algo estava à espreita. 200 metros até a praia, sussurrou Collins da proa, sua voz mal audível sobre o leve chiado da água contra a borracha e o ronco abafado do motor em marcha lenta. Abertura nas rochas à frente, areia limpa, sem luzes, sem movimento. Monroe assentiu uma vez. Entendido. Sanchez, você vem comigo quando chegarmos. Teal e Collins assumam a posição elevada naquela linha de árvores e segurem até meu sinal. O suboficial Sanchez tocou 2 vezes no ombro de Monroe. O reconhecimento silencioso que significava pronto para o trabalho. Atrás de todos, agachada na popa com uma imobilidade que sugeria calma absoluta ou terror completo, estava a pessoa que ninguém na equipe conseguia decifrar. O resumo da missão alistava como avaliadora de comunicações de reconhecimento conjunto Comando Stoggart. Status de observadora apenas. Os SEALs tinham olhado uma vez para seu porte físico comum, equipamento regulamentar e completa ausência de armamento pesado, e a apelidaram de Echo Girl, naquele tipo de conversa sussurrada que nunca acontecia quando oficiais estavam ouvindo. Monroe havia apertado sua mão no ponto de partida 3 horas antes e não recebeu quase nada em troca. Um aperto firme que durou exatamente 2 segundos. Regulamentares, um único aceno de cabeça e olhos pálidos que pareciam medir distâncias que ele não conseguia enxergar. Quando perguntou seu nome, ela respondeu Echo, observadora 7, num tom que sugeria que a conversa havia terminado. Observadora 7, disse Monroe, agora sem se virar a voz, projetada apenas o suficiente para vencer o barulho do motor. Você fica na minha retaguarda quando alcançarmos a costa. Sem improvisos, sem se afastar para tomar notas. Se vir qualquer coisa que não parecer certa, fale imediatamente. Entendido. Entendido, veio a resposta da escuridão atrás dele. A voz era neutra, profissional, alisada pelo tipo de treinamento que ensinava as pessoas a não revelar nada apenas pela entonação. Monroe desligou o motor e a inércia os levou pelos últimos 30 metros. Collins foi o primeiro a escorregar para fora suas botas, encontrando o fundo arenoso em água até o peito. Ele pegou a amarra da proa e eles avançaram silenciosamente pela arrebentação, até que a quilha do barco raspou na areia. Nadadeiras foram retiradas em sequência treinada. Mochilas pesadas balançaram sobre os ombros. Rifles conferidos uma última vez. Todo o ritual concluído em menos de 2 minutos de eficiência sussurrada e controlada. A selva se erguia além da praia como uma muralha de fortaleza. O tipo de vegetação tropical densa que engolia o som e devolvia ecos distorcidos. De acordo com a inteligência em algum lugar daquele labirinto verde, havia um depósito de armas administrado por mercenários estrangeiros,
rotas de interdição para armas leves, talvez até mísseis terra-ar. Definitivamente, problemas que exigiam a atenção americana. As ordens deles eram claras e simples: verificar o alvo, reportar sua localização e extrair sem contato. Nada de heroísmo cowboy. O capitão havia enfatizado durante o briefing: encontrar, marcar, sair. Se tropeçassem em uma luta, não tentassem vencê-la. Apenas sobreviver e trazer inteligência acionável. Eles puxaram o Zodiac acima da linha da maré alta e o viraram de casco para cima. O som da borracha raspando na areia soou anormalmente alto no silêncio. Tio já estava de um joelho com seu monóculo térmico varrendo a linha das árvores em movimentos lentos e metódicos. Depois de 30 segundos, ele balançou a cabeça uma vez. Frio murmurou. Sem assinaturas de calor, sem movimento. Bom o bastante, respondeu Monroe, embora seu instinto dissesse o contrário. Formação em cunha, intervalos de 50 metros. Vamos avançar devagar e em silêncio até aquelas formações de calcário. Nada de conversa no rádio a menos que entremos em contato. Nosso equipamento de retransmissão vai ser inútil assim que estivermos sob o dossel. Então não contem com chamar casa se as coisas ficarem interessantes. Ele tentou o rádio mesmo assim, passando pelos canais e recebendo nada além do suave crepitar da umidade, castigando a eletrônica. A previsão do tempo prometia uma tempestade tropical se formando no interior, nuvens baixas e umidade crescente que tornariam as comunicações ainda piores. À medida que a noite avançava, o comando lhes havia distribuído sinalizadores de emergência para os piores cenários. O tipo de sinal de último recurso que significava que tudo já havia falhado. Monroe esperava que permanecesse apenas teórico. Eles avançaram na selva em formação de diamante solto. Sanchez na dianteira, Monroe e a observadora 7 no centro. Collins e Tew cobrindo as laterais e a retaguarda. A vegetação se fechava ao redor deles como um túnel verde. Cipós roçavam seus ombros. Folhas largas batiam contra seus capacetes e o ar ficava mais denso a cada passo que davam para longe da brisa do oceano. Atrás de Monroe, a observadora Echo 7 se movia com uma economia de movimentos que chamou sua atenção apesar de si mesmo. Era mais leve nos pés do que ele esperava, indiferente às trepadeiras e raízes que pareciam agarrar o equipamento de todos os outros. Seu kit estava reduzido ao essencial. Uma mochila compacta, cantil achatado e um estojo rígido preso alto entre as omoplatas. O que ela não carregava era tão notável quanto o que carregava. Sem fuzil longo, sem óptica especializada, sem equipamento que gritasse operador. Collins recuou até ficar ao lado de Monroe, enquanto contornavam uma raiz colossal. Senhor percebeu que nossa observadora não carrega nenhum equipamento sério. Me faz pensar em que tipo de avaliação ela pretende fazer. Mantenha os olhos no seu setor, respondeu Monroe. Mas em silêncio, ele pensava o mesmo. Em sua experiência, pessoas enviadas para observar operações de combate geralmente vinham equipadas como quem esperava sobreviver a um combate. Echo 7 parecia preparada para uma reunião de gabinete. A trilha que seguiam, se é que podia ser chamada assim, serpenteava por um terreno que parecia projetado por alguém com um senso de humor sádico. Degraus de calcário criavam gargalos naturais. Sistemas de raízes formavam armadilhas capazes de torcer tornozelos. E o dossel acima era tão espesso que a luz da lua mal chegava ao chão. Cada respiração parecia beber sopa. O suor já encharcava seus uniformes apesar do ar noturno relativamente fresco. Shu ergueu o punho parando a patrulha. Ele havia notado algo que o incomodava, um trecho de chão limpo demais, mantido de forma deliberada. As folhas estavam arranjadas por demais, como se alguém as tivesse varrido, e o solo mostrava sinais de recente perturbação. Monroe avançou agachado para examinar a área, passando os dedos pela terra que parecia errada de alguma forma. Solta demais, revirada há pouco tempo, o tipo de preparação que denunciava a atividade humana recente e intencional. Foi quando a observadora Echo 7 falou pela primeira vez,
desde que haviam deixado a praia. Essa trilha foi preparada, disse ela em voz baixa, mas suficientemente clara para que todos ouvissem. Trabalho recente. Provavelmente dentro das últimas 48 horas. Quem fez isso sabe camuflar modificações de campo. Sanchez a olhou com ceticismo mal disfarçado. Você consegue dizer tudo isso só por causa de um pouco de terra. As marcas não combinam com o fluxo natural do terreno, respondeu de forma objetiva. O solo foi raspado de leste a oeste, mas a água da chuva teria escoado de norte a sul. Esses padrões de folhas foram arrumados, não caíram naturalmente. Preparação clássica para uma emboscada em L. Eles querem que vocês sigam esse caminho porque ele leva exatamente para onde eles querem. Collins resmungou com ironia. Não sabia que ensinavam adivinhação no quartel-general. Não ensinam, replicou Echo 7 com calma. Mas ensinam reconhecimento. Monroe estudou o rosto dela sob a luz fraca que atravessava o dossel. Havia algo em sua expressão que não era exatamente civil. Não era de alguém de escritório. O jeito como seus olhos acompanhavam o terreno sugeria alguém que tinha feito mais do que apenas ler sobre campo em manuais de treinamento. Você está dizendo que estamos caminhando para uma armadilha? Ele perguntou. Estou dizendo que alguém esteve aqui recentemente com intenções hostis. O solo não mente. E este solo está contando a história de pessoas que estudaram os padrões de patrulha americanos. Sanchez riu baixo. Talvez ela esteja assistindo filmes de guerra demais. Monroe olhou pela trilha que desaparecia em curva atrás de uma saliência calcária. Era a rota óbvia, o caminho de menor resistência, em um terreno sem muitas alternativas. Mas as palavras da observadora 7 carregavam a certeza de quem tinha experiência, não apenas especulação. Ele tomou sua decisão. Anotado, disse em tom profissional. Continuamos a missão conforme planejado. Sinalizou o avanço com 2 dedos e a patrulha voltou a se mover. Mas à medida que avançavam mais fundo na selva, Monroe não conseguia afastar a sensação de que haviam ignorado um alerta que deveriam ter ouvido. Atrás dele, a observadora Echo 7 não disse mais nada. Apenas seguia os olhos constantemente varrendo a vegetação ao redor, lendo sinais que aparentemente ninguém mais estava treinado para enxergar. A trilha se estreitou conforme avançavam mais para o interior paredes de vegetação, pressionando de ambos os lados até parecer que marchavam por um túnel verde. O ar se tornava ainda mais espesso, carregado com o cheiro de folhas em decomposição e a doçura sufocante de flores noturnas em floração. Cada passo parecia ecoar apesar do solo macio, e Monroe percebeu que inconscientemente diminuía o ritmo. Algo estava errado com o silêncio. A selva deveria ser barulhenta, insetos zumbindo sapos, coachando o farfalhar de pequenos animais entre a vegetação. Naquela noite, não havia nada além do som dos próprios movimentos e o sussurro distante do vento no dossel, muito acima de suas cabeças. Parece que o lugar inteiro está prendendo a respiração, murmurou Sanchez rifle em posição baixa, enquanto contornava um tronco caído que parecia mais colocado do que tombado naturalmente. A observação era mais precisa do que ele imaginava. Monroe já havia operado em selvas do Sudeste Asiático à América do Sul e sabia que uma selva saudável nunca era tão silenciosa. A ausência de sons animais geralmente significava 2 coisas: ou predadores estavam por perto, ou humanos haviam passado pela área recentemente o suficiente para assustar a vida selvagem até o silêncio. Collins e Chu fechavam a retaguarda a seus movimentos, traindo uma tensão crescente. A trilha que seguiam havia se tornado quase suspeitosamente fácil de percorrer livre dos tipos de obstáculos que deveriam ter tornado o progresso lento e difícil. Galhos que deveriam bloquear o caminho haviam sido cortados. Raízes que deveriam criar armadilhas de tropeço haviam sido removidas. Manutenção de trilha, observou Chu em voz baixa. Trabalho recente. Alguém melhorou esse caminho porque queria que fosse usado. A observadora Echo 7 se movia atrás de Monroe,
como uma sombra. Seus passos não faziam som apesar do solo macio e dos detritos espalhados. Carregava a mochila pequena, alta e justa, um único bolso de equipamento no quadril. Nenhum movimento desperdiçado, nenhum ruído desnecessário. O mais notável era o que ela não fazia. Não tropeçava no equipamento, não praguejava contra cipós que agarravam sua mochila. Não parecia incomodada pela umidade sufocante que fazia todos os outros suarem através dos uniformes. Collins recuou ao lado de Chu, mantendo a voz tão baixa que mal se ouvia. Você reparou que nossa observadora está se movendo como se já tivesse estado aqui antes? Sim, respondeu Chu. Também reparei que ela ainda não carrega nada que atinja além do alcance de uma pistola. Dá para se perguntar o que exatamente ela está planejando observar. A conversa foi interrompida quando a trilha se abriu em uma pequena clareira mal grande, o suficiente para a equipe inteira atravessar com paredes de calcário, elevando-se em 3 lados e o caminho continuando por uma passagem estreita entre as rochas à frente. A luz da lua filtrava-se por uma brecha no dossel, criando um círculo de prata quase teatral em seu posicionamento. Monroe sentiu todos os instintos desenvolvidos em 20 anos de infantaria começarem a gritar de uma só vez. A clareira era perfeita demais, conveniente demais, obviamente projetada para canalizar o movimento em uma direção específica. Era exatamente o tipo de terreno que os manuais táticos alertavam, o tipo de lugar onde coisas ruins acontecem com soldados competentes. Ele ergueu o punho para parar a patrulha, mas o gesto veio um instante tarde demais. A selva explodiu. Tiros irromperam das paredes de calcário acima deles. Não era o disparo desordenado de amadores, mas campos de fogo sobrepostos e disciplinados, reflexo de planejamento profissional e preparação cuidadosa. Traçantes riscavam a clareira em zonas de morte que se cruzavam. Faíscas voavam quando as balas atingiam a pedra e ricocheteavam em direções imprevisíveis. Os clarões vinham de pelo menos 4 posições diferentes, cada uma cuidadosamente ajustada para cobrir os pontos cegos das outras. Contato à esquerda, contato à direita, rugiu Monroe. Mas os avisos eram desnecessários. Todos podiam ver os tiros vindos de múltiplas direções ao mesmo tempo. Não era uma emboscada. Era uma execução, e eles estavam bem no meio dela. Sanchez mergulhou atrás de um tronco caído seu fuzil, já devolvendo fogo contra a parede norte. Collins e Chu se dispersaram em busca de qualquer cobertura disponível, uma pilha de pedras quebradas, uma leve depressão no solo que oferecia talvez 15 centímetros de proteção contra fogo vindo de cima. Monroe agarrou a observadora 7 pelo ombro e a puxou para a proteção mínima de uma saliência de calcário, esperando que ela entrasse em pânico, congelasse ou fizesse qualquer coisa típica de civis presos em tiroteio. Em vez disso, ela se moveu com ele de forma suave, eficiente, como alguém que já tinha feito aquilo antes. Sem gritos, sem confusão, apenas movimento controlado em direção à cobertura mais próxima. Quando alcançaram as rochas, ela imediatamente começou a escanear a linha da crista acima deles. Não com o olhar arregalado de alguém em choque, mas com a atenção sistemática de quem conduz uma avaliação tática. O tiroteio se intensificou, as balas arrancando pedaços de sua frágil fortificação improvisada. Monroe tentou usar o rádio e recebeu apenas estática. O equipamento estava sendo bloqueado ou o terreno anulava o sinal. De qualquer forma, estavam sozinhos, presos em uma zona de morte sem como pedir reforço e com pouca munição para um confronto prolongado. Sanchez gritou agarrando a coxa onde uma bala havia atravessado o uniforme. O sangue se espalhava rapidamente pelo tecido, e seu rosto havia empalidecido sob o clarão intermitente dos disparos acima. Ele ainda estava funcional, ainda devolvia fogo, mas o ferimento era sério o suficiente para complicar qualquer plano que envolvesse movimento rápido. Socorrista gritou Monroe por reflexo antes de xingar ao lembrar que não tinha um médico com eles. Puxou seu kit de primeiros socorros individual, mas aplicar bandagens de pressão sob fogo era uma habilidade que exigia mais treinamento do que a maioria da infantaria recebia.
Foi então que a observadora Echo 7 fez algo que fez todos pararem para olhar, apesar das balas zunindo ao redor. Ela se moveu com suavidade de trás da cobertura, até onde Sanchez sangrava, puxou um kit de trauma que definitivamente não era padrão, e começou a tratar o ferimento com a competência de quem tinha ampla experiência de campo. Fique parado, disse ela calmamente, aplicando uma bandagem de pressão com eficiência treinada. Foi no músculo, não na artéria. Você vai viver desde que não faça nada estúpido. Monroe a observava trabalhar, tentando processar o que estava vendo. A mulher que tinham descartado como burocrata de escritório tratava um ferimento de bala como quem já havia feito isso muitas vezes em condições muito piores do que aquela. O tiroteio diminuiu por um momento. Os atacantes provavelmente estavam se reposicionando ou recarregando. Monroe aproveitou a pausa para tentar calcular a oposição. Pelo menos 4 posições de tiro que ele conseguia identificar, possivelmente mais. Espaçamento profissional. Controle disciplinado de disparos, movimento coordenado. Isso não era um encontro ao acaso com bandidos locais. Era uma emboscada cuidadosamente planejada, executada por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Collins conseguiu disparar alguns tiros certeiros contra um dos clarões de boca de fuzil, mas o contra-ataque o forçou a recuar para trás da cobertura antes que pudesse avaliar os resultados. Não tenho ângulo limpo em nenhum deles, gritou. Eles nos cercaram de todos os lados. A mente de Monroe corria pelas opções. Estavam encurralados, sofrendo baixas com pouca munição e enfrentando um inimigo que havia escolhido o tempo e o lugar do confronto. O equipamento de comunicação não funcionava. A extração não estava programada para acontecer por mais 6 horas e as forças amigas mais próximas estavam a centenas de quilômetros. Ele levou a mão ao cinto e encontrou o sinalizador de emergência que o comando havia distribuído exatamente para esse tipo de situação. Um disparo laranja brilhante visível a quilômetros em clima limpo. Era o último recurso, o reconhecimento de que tudo havia falhado e de que precisavam de ajuda imediata de qualquer um dentro do alcance que pudesse estar monitorando frequências de emergência. Mas acender o sinalizador também denunciaria sua posição exata para todas as forças hostis na área. Era uma aposta desesperada que assumia que a ajuda chegaria antes que os inimigos pudessem reforçar o ataque. Monroe tomou a decisão que líderes de combate vêm tomando há séculos quando todas as boas opções acabam. Ele puxou o pino e disparou o sinalizador no céu noturno. O clarão explodiu acima do dossel em uma floração laranja brilhante, projetando sombras duras pela clareira e iluminando os rostos de 4 homens que sabiam que talvez tivessem acabado de assinar sua própria sentença de morte. Por alguns segundos, o fogo inimigo diminuiu enquanto os mercenários processavam o que viam, uma admissão de desespero, um sinal de que os americanos estavam sem opções. Então, os disparos recomeçaram com intensidade renovada, como se o sinalizador tivesse sido a autorização para que a matança começasse de verdade. Monroe se prensou ainda mais contra a cobertura, enquanto balas faiscavam no calcário acima de sua cabeça. Ao lado dele, a observadora Echo 7 terminou de tratar o ferimento de Sanchez e começou uma análise metódica da situação tática estranhamente calma para alguém que supostamente vivia seu primeiro combate. 3 posições de tiro na parede norte, disse em voz baixa como se estivesse dando um briefing e não acuada em um tiroteio. 2 no cume leste. Provavelmente um elemento de comando com comunicações por rádio. Ninho de metralhadora naquele afloramento rochoso a oeste. É isso que está mantendo o pessoal de vocês preso. Monroe a encarou. Como você pode saber tudo isso? Ela encontrou seus olhos. E pela primeira vez desde que ele a conhecera, ele viu algo que parecia uma decisão sendo tomada. Porque estive contando os clarões e cronometrando a cadência de disparos, disse. E porque essa não é minha primeira emboscada. Antes que ele pudesse responder, ela enfiou a mão na mochila
e puxou algo que definitivamente não era equipamento padrão de observadora. Um fuzil compacto que parecia ter sido construído por alguém que entendia que eficácia importava mais do que aparência. A arma era preto fosco, bem mantida, e equipada com óptica que provavelmente custava mais do que o salário mensal de um sargento. Os olhos de Monroe se arregalaram. Observadora 7. Você não está autorizada a portar essa arma. Ela já se movia em direção a uma posição com melhores ângulos sobre os inimigos. Nem eles respondeu, apontando com a cabeça para os mercenários que tentavam matá-los. Mas eles ainda estão atirando em nós. E com isso, Echo 7 desapareceu na selva como se tivesse planejado aquele momento desde que deixaram a praia 3 horas antes. O som que se seguiu era diferente de tudo que Monroe havia ouvido naquela noite. Um estalo suprimido que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A assinatura de uma arma de precisão disparada por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Na parede norte, um dos clarões simplesmente cessou, como se alguém tivesse apagado um interruptor. Shu ergueu a cabeça de trás do tronco caído, os olhos arregalados em confusão. Que diabos foi isso? Antes que alguém pudesse responder, o som veio novamente. Desta vez o ninho de metralhadora que os mantinha presos ficou em silêncio. O estalo constante do fogo automático foi substituído por uma ausência que era de alguma forma mais chocante que o barulho havia sido. Collins ergueu a cabeça com cautela, vasculhando a linha da crista pela mira de seu fuzil. Não vejo nada. Sem movimento, sem calor, nada. O terceiro disparo suprimido pareceu vir de uma direção completamente diferente, como se a atiradora tivesse se movido entre os tiros, com uma velocidade impossível. Outra posição inimiga se calou e de repente o fogo cruzado disciplinado que os havia encurralado começou a se fragmentar. Monroe sentiu a situação tática mudar ao redor deles, como o clima mudando. Minutos atrás estavam encurralados e morrendo. Agora, os atacantes começavam a soar confusos, inseguros, desequilibrados. Ordens gritadas em inglês com sotaque ecoaram das linhas da crista. Mas a coordenação que havia tornado a emboscada tão eficaz começava a se desfazer. Um quarto disparo. O elemento de comando que Echo 7 havia identificado pelo rádio de repente parou de transmitir. No silêncio crescente que se seguiu, Monroe pôde ouvir vozes individuais chamando em línguas que não reconhecia. O pânico começava a substituir a disciplina profissional. E então veio o quinto disparo. Este foi seguido por um silêncio mais longo, interrompido apenas pelo som de alguém despencando pela vegetação. Depois, nada. Os mercenários que minutos antes estavam tão confiantes pareciam simplesmente ter desaparecido, deixando para trás apenas o eco de seus próprios tiros e o cheiro acre de pólvora flutuando no ar da noite. Monroe esperou 30 segundos depois, mais 30, antes de ousar erguer a cabeça acima do afloramento de calcário que havia servido de abrigo. As cristas que cuspiram fogo minutos antes agora estavam escuras e imóveis. Nenhum clarão, nenhum movimento, nenhum som além do sussurro distante do vento no dossel. Área limpa, murmurou, e um por um sua equipe começou a sair da cobertura. Collins foi o primeiro a falar sua voz, carregando uma mistura de reverência e incredulidade. 5 tiros. Eu contei. 5 tiros e silêncio. Quem diabos estava atirando? Perguntou Shu, embora todos suspeitassem a resposta. A observadora Echo 7 materializou-se da selva tão silenciosamente quanto havia desaparecido, o fuzil pendurado no peito com eficiência casual. Ela se aproximou de onde Sanchez estava recostado contra a parede de calcário, verificou o curativo e sua coloração antes de reconhecer os olhares dos 3 SEALs não feridos. Perímetro limpo, disse de forma objetiva, como se tivesse voltado de uma patrulha de rotina e não de eliminar sozinha uma força inimiga que estava a segundos de matá-los. Monroe encontrou sua voz primeiro. Observadora 7. O que diabos acabou de acontecer? Ela travou a arma antes de responder. Você disparou um sinalizador pedindo assistência.
eu forneci assistência. Isso não foi assistência, retrucou Collins, a voz tensa entre respeito e descrença. Isso foi execução. 5 alvos. 5 tiros. Todas mortes limpas. Nunca vi nada parecido. Echo 7 deu de ombros como se precisão em combate fosse apenas mais uma habilidade profissional. Eles escolheram a profissão errada se não queriam ser alvejados por quem atira de volta com precisão. Shu apontou para o fuzil dela, notando detalhes que não tinha visto antes. O desgaste do acabamento sinal de uso extensivo. Modificações personalizadas indisponíveis em canais oficiais. A ótica que definitivamente não era padrão militar. Essa arma... Onde você conseguiu? A resposta dela foi tão neutra quanto o resto da noite. De pessoas que entendem que, às vezes, o equipamento padrão não é suficiente para os requisitos da missão. O som de rotores de helicóptero chegou antes que alguém pudesse perguntar mais. Distante no início, depois crescendo rapidamente, enquanto a aeronave se aproximava da posição deles. O sinalizador tinha cumprido seu trabalho, atraindo o resgate exatamente para suas coordenadas. Em minutos, seriam extraídos da selva, e os acontecimentos da noite se tornariam apenas mais um relatório pós-ação, classificado, arquivado em bancos de dados, que quase ninguém jamais veria. Monroe olhou para a Echo 7, que já checava seu equipamento, e se preparava para a partida. Você não vai com a gente, vai. Ela balançou a cabeça. Ponto de extração diferente. Parâmetros de missão diferentes. Que missão, ele perguntou, embora já suspeitasse que ela não responderia. A resposta foi tão enigmática quanto todo o resto sobre ela, do tipo que não aparece em organogramas. Enquanto o holofote do helicóptero começava a varrer a clareira, Echo 7 retirou de sua bolsa de equipamento um estojo de latão ainda quente do fuzil, que havia salvado suas vidas. Entregou-o a Monroe sem cerimônia, a expressão ilegível sob a luz dura. Fique com isso, disse, para lembrar que às vezes a pessoa mais perigosa na sala é aquela que você nunca vê chegando. E então ela se virou e caminhou de volta para a selva, desaparecendo nas sombras, como se nunca tivesse existido. O helicóptero de extração pousou na clareira em um redemoinho de vento e destroços levantados. O chefe de tripulação saltou já, examinando por feridos e preparando o embarque. Encontrou 4 SEALs, um deles tratado de um ferimento à bala. Todos olhando para a selva onde alguém havia acabado de desaparecer, depois de reescrever a situação tática com 5 tiros perfeitamente colocados. Monroe ajudou a carregar Sanchez para dentro da aeronave. O SEAL, ferido consciente e estável graças a um atendimento médico, que definitivamente não vinha de treinamento padrão. Enquanto o helicóptero decolava, inclinando-se em direção ao oceano, Monroe se sentou no compartimento iluminado pela luz vermelha, girando o estojo de latão entre os dedos. Collins se inclinou, gritando por cima do barulho dos motores. Senhor, o que vai colocar no relatório? Monroe olhou pela janela para a selva ficando para trás. Sabia que em algum lugar daquelas árvores, a observadora 7 já havia partido, avançando para qualquer missão sombria que a trouxera às suas vidas apenas pelo tempo necessário para salvá-los. Ele fechou a mão em torno do estojo, sentindo seu peso e calor. Vou escrever que encontramos um atirador desconhecido que forneceu fogo de cobertura durante contato inimigo. Detalhes classificados pendentes de investigação. E se pedirem mais detalhes, Collins insistiu. Monroe encontrou os olhos dele. Então vou dizer que algumas coisas são classificadas acima do nosso nível de acesso. E essa é uma delas. O helicóptero virou para o leste em direção à casa, deixando para trás uma selva que guardava bem seus segredos. Em algum lugar na escuridão abaixo, a observadora Echo 7 já se tornava uma história de fantasma que 4 SEALs carregariam pelo resto da vida. Um lembrete de que, em um mundo onde as aparências podiam enganar, às vezes os mais silenciosos eram os mais perigosos. E no bolso de Monroe, um único estojo de latão servia de prova de que quando tudo mais falha, a precisão importa mais do que posição.
A competência importa mais do que credenciais, e às vezes a salvação vem da pessoa que você nunca suspeitaria. 5 tiros, 5 mortes, nenhum erro. O trabalho de alguém que entendia que quando vidas estão em jogo, não existe substituto para ser exatamente tão perigoso quanto a situação exige. Agora me diga, o que teria passado pela sua cabeça ao ver alguém eliminar 5 alvos sem ser visto uma única vez? Você acredita que existam atiradores tão precisos, operando sem designação oficial? E de que unidade você acha que a Eco 7 fazia parte? Se essa história deixou você de boca aberta, aperte o botão de like e certifique-se de estar inscrito com as notificações ativadas. Compartilhe isso com alguém que saiba que às vezes o melhor atirador no combate é aquele que ninguém jamais vê. Temos mais histórias como essa esperando por você na tela.